O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 5 de fevereiro, a palavra nos fala sobre o envio dos 12. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você que está aqui hoje. Eu sei das noites em que você tentou estar forte para todo mundo, mas por dentro você estava desmoronando. Eu sei dos dias em que você acordou sem forças, mas mesmo assim teve que levantar, teve que cuidar, teve que responder, teve que fingir que estava bem. Eu sei das vezes em que você olhou para o espelho e não reconheceu mais quem você era, porque o cansaço, a dor, o medo mudaram tanto a sua história. Eu sei das vezes em que você quis desistir, mas algo dentro de você insistiu em continuar, mesmo sem saber de onde vinha essa força. Eu sei do peso de carregar responsabilidades que ninguém vê. Eu sei do cansaço de tentar ser luz quando você mesmo está no escuro. Eu sei da solidão de estar rodeado de gente, mas se sentir completamente sozinho. Eu sei do medo de não dar conta, de não ser suficiente, de decepcionar quem precisa de você. Eu sei da culpa que você carrega por coisas que nem eram sua responsabilidade. Eu sei do silêncio que você guarda porque tem medo de ser um peso para os outros. Se esse é o seu sentimento, se você está aqui carregando tudo isso sozinho, este evangelho não veio por acaso. Hoje, Jesus não veio te cobrar nada, Ele veio te chamar. E tem uma diferença enorme entre ser cobrado e ser chamado. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Repare bem, não diz Jesus cobrou dos 12, não diz Jesus exigiu dos 12, não diz Jesus esperou que os 12 estivessem prontos, diz Jesus chamou, e chamou exatamente como eles eram. Cansados da caminhada, confusos com muitas coisas, cheios de dúvidas, mas chamados. E aqui está o primeiro recomeço que Deus oferece para você hoje. Quando tudo em você diz eu não tenho mais condições, Deus diz eu te chamo do jeito que você está. Quando você diz eu não tenho mais nada para dar, Deus diz eu não preciso do que você tem, eu preciso de você. Quando você diz eu estou vazio, Deus diz perfeito, porque o que eu vou te dar não cabe em quem já está cheio de si mesmo. Jesus não esperou que os discípulos resolvessem todos os seus problemas, não esperou que eles estivessem fortes, não esperou que eles tivessem todas as respostas. Ele os chamou, e no chamado de Deus não existe pré-requisito de perfeição, existe convite para recomeço. E sabe o que mais me toca nesse evangelho? Jesus os enviou 2 a 2, Ele não mandou ninguém sozinho, Ele não disse vai, se vira, dá um jeito, Ele disse vão juntos, porque Jesus sabia de uma coisa que a gente às vezes esquece: ninguém foi feito para carregar a vida sozinho, ninguém foi feito para enfrentar o medo sozinho, ninguém foi feito para atravessar a noite sozinho. E quando Jesus dá aos discípulos poder sobre os espíritos impuros, Ele não está falando só de demônios visíveis, Ele está falando do poder sobre tudo aquilo que nos aprisiona, o medo que paralisa, a culpa que consome, o cansaço que nos faz desistir, a solidão que nos mata devagar, a sensação de não ser suficiente, a voz que diz você não vai conseguir, o peso do passado que não te deixa seguir em frente, a ferida que não cicatriza porque você fica cutucando, a vergonha que te faz se esconder de todo mundo. Quantas vezes você lutou sozinho contra esses espíritos impuros? Quantas vezes você tentou vencer o medo com a sua própria força? Quantas vezes você quis curar as suas feridas, mas não sabia como? Quantas vezes você se sentiu tão pequeno diante do problema que desistiu antes mesmo de tentar?
Quantas vezes você olhou para o tamanho da sua dor e achou que nem Deus poderia te alcançar ali? E hoje Jesus vem te dizer: o poder não vem de você, o poder vem de mim. E esse poder eu dou de graça, não porque você merece, não porque você está pronto, não porque você fez tudo certo, mas porque eu te escolhi, porque eu te chamo, porque você é meu, e o que é meu eu cuido, o que é meu eu protejo, o que é meu eu não abandono. Esse Deus que te chama não é um Deus que fica longe esperando você ficar perfeito, não é um Deus que cruza os braços esperando você resolver tudo sozinho, não é um Deus que faz contabilidade dos seus erros, anotando cada vez que você caiu, cada vez que você falhou, cada vez que você decepcionou. Esse é um Deus que entra na bagunça da sua casa e do seu coração, entra no cansaço que você esconde de todo mundo, entra no medo que te acorda de madrugada, entra na casa que você não quer que ninguém veja, porque tem vergonha do que se tornou, entra no relacionamento quebrado, entra na família ferida, entra no trabalho que te sufoca, entra na dor que ninguém entende e fica quando todo mundo vai embora porque cansou de você, fica quando você mesmo desiste de você, quando olha no espelho e não quer mais ser quem você é, fica quando a noite não passa e o silêncio grita mais alto que qualquer palavra, fica quando você não tem mais forças nem para orar, fica quando você não tem mais lágrimas para chorar, fica, simplesmente fica, não fazendo contabilidade do que você errou, não lembrando tudo que você devia ter feito diferente, não cobrando explicações do porquê você está assim, mas te segurando firme para você não cair, te segurando nos braços como quem segura uma criança assustada, te segurando forte porque Ele sabe que se Ele soltar você não aguenta, e Ele não vai soltar, nunca. E neste momento, antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se você está acompanhando essa reflexão, ative o sino das notificações do canal, porque ninguém deveria atravessar fevereiro sozinho, ninguém deveria enfrentar os desafios deste ano sem uma palavra que sustente, e todos os dias mesmo, nós estaremos aqui refletindo juntos sobre o Evangelho. E eu quero te pedir mais uma coisa, deixa aqui nos comentários o seu nome, só o seu nome, ou se você preferir, escreva uma intenção de oração, uma palavra, pode ser perdão, pode ser recomeço, pode ser luz, pode ser paz, pode ser coragem, pode ser saúde, pode ser força, e nós vamos orar juntos, por cada nome, por cada intenção, porque nós somos uma família, e família não deixa ninguém para trás, família não deixa ninguém sozinho. Escreve aí o seu nome ou a sua intenção, e se você não tem forças nem para escrever, tudo bem, Deus vê, Deus sabe, e nós estamos aqui com você. Eu preciso te contar uma história. Conheci há alguns anos uma senhora chamada Dona Maria Aparecida dos Santos, 68 anos, de Belo Horizonte. Ela tinha acabado de perder o marido depois de 45 anos de casamento. E não foi só a perda do marido, foi a perda de tudo o que era a vida dela, porque ela tinha dedicado todos aqueles anos a cuidar dele. E de repente, ela se viu sozinha, numa casa grande, com um silêncio que machucava. Ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer: Padre, eu não sabia mais quem eu era. Eu tinha sido esposa por tanto tempo que eu esqueci de ser Maria. E agora sem ele eu olhava para o espelho e não via ninguém, só um vazio enorme. Dona Maria começou a ir para a missa todos os dias, não porque ela tinha muita fé, mas porque ela não aguentava ficar sozinha em casa. E num dia, numa quinta-feira como hoje, o padre pediu voluntários para visitar doentes no hospital. E ela, que nunca tinha feito isso, levantou a mão. Ela mesma não sabe porquê, e ela começou a ir toda semana,
No começo ela ia porque era melhor que ficar em casa. Mas com o tempo, ela percebeu uma coisa: ao cuidar de outras pessoas, ela estava encontrando de novo quem ela era. Ao segurar a mão de alguém que estava com medo, ela estava curando o próprio medo. Ao levar uma palavra de conforto, ela estava sendo confortada. Ela me disse: Padre, Jesus me enviou, não quando eu estava pronta, não quando eu estava forte, mas quando eu estava quebrada. E foi nessa quebra que Ele me usou, porque as pessoas não precisavam da Maria forte, elas precisavam da Maria que entendia a dor delas. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de presença, falou de companhia, falou de estar ali 2 a 2 como Jesus mandou. E isso mudou a vida dela e mudou a vida de muita gente. Vamos voltar para o Evangelho. Jesus diz: recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Repare bem, não diz levem muito, não diz se preparem com tudo, diz não levem nada, só um cajado. E sabe por quê? Porque a missão de Deus não precisa da nossa suficiência, ela precisa da nossa disponibilidade. Ela não precisa que a gente tenha tudo resolvido, ela precisa que a gente confie. E isso é tão libertador, porque quantas vezes você não fez algo bom porque achou que não tinha o suficiente? Quantas vezes você não ajudou alguém porque achou que tinha que resolver primeiro a sua própria vida? Quantas vezes você esperou o momento perfeito que nunca chegou? E Jesus vem te dizer hoje: vai do jeito que você está, com pouco que você tem, com o cajado que te sustenta, que pode ser a sua fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que pode ser a sua oração fraca, gaguejante, cheia de dúvidas, que pode ser só a vontade de tentar mais uma vez, mesmo sem garantia nenhuma. Vai, porque quem vai não é você sozinho, é você com Deus, e você 2 a 2 com alguém. E o começo não vem de você, o começo vem de Deus. Você não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Tudo começa nele, tudo recomeça nele. E Deus não se cansa de começar de novo com você. E tem mais, disse-lhes também: quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. Quer dizer, não fiquem pulando de lugar em lugar procurando algo melhor. Fiquem, criem raiz, se comprometam. Porque o reino de Deus não se constrói na pressa, se constrói no ficar, no permanecer, no não desistir da casa, da família, do trabalho, da luta, de você mesmo, de Deus. Ficar quando é difícil, ficar quando ninguém reconhece, ficar quando dá vontade de desistir, ficar quando parece que nada muda, ficar, simplesmente ficar. Porque é no ficar que acontece a transformação. É no ficar que a graça age devagar, sem pressa. É no ficar que Deus opera seus milagres silenciosos. E olha a liberdade que Jesus dá. E se não fordes recebidos em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés. Quer dizer, vocês não são responsáveis pelo resultado. Vocês são responsáveis por ir, por anunciar, por estar presente. O resto é com Deus. Não carreguem culpa pelo que não depende de vocês. Não carreguem o peso da rejeição como se fosse um fracasso seu. Sacudam o pó e sigam em frente, sem raiva, sem mágoa, mas com a consciência tranquila de quem fez a sua parte. Quantas pessoas estão paralisadas porque carregam o peso de coisas que não deram certo? Quantas pessoas não conseguem recomeçar porque ficaram presas no que não funcionou? E Jesus vem te libertar. Sacuda o pó, deixa para trás o que não funcionou e anda. Deus tem outros lugares para você ir, outros recomeços esperando por você.
E aí vem o final do Evangelho que me emociona. Os apóstolos partiram e pregaram arrependimento, expulsaram muitos demônios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Graça sobre graça. Eles saíram vazios e voltaram cheios de histórias de cura. Eles saíram com medo e voltaram com poder. Eles saíram sem nada e descobriram que tinham tudo porque tinham a Deus. Graça sobre graça. Não uma vez, não duas, mas continuamente, sempre, sem parar. E talvez você precise parar agora e olhar para trás, olhar para o último ano, para os últimos meses, para as últimas semanas e reconhecer: eu recebi graça sobre graça, eu recebi forças que nem percebi de onde vieram, eu recebi coragem nos momentos em que eu jurava que ia desistir, eu recebi companhia quando eu me senti mais sozinho, eu recebi resposta quando eu nem sabia mais como orar. Graça sobre graça, não porque eu mereci, mas porque Deus não se cansa de dar. E essa graça não veio nos milagres espetaculares, veio na força que te sustentou, veio na paz que te acalmou no meio da tempestade, veio na presença silenciosa de Deus, te segurando firme quando você ia cair. Graça sobre graça. E a graça de hoje é te dizer: você não precisa ter tudo, você só precisa dizer sim, e Deus faz o resto. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Você não precisa prometer nada grandioso, você não precisa dizer que vai mudar tudo, você não precisa fazer um plano imenso para o ano que começou. Só uma oração curta, simples, verdadeira: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra no que está quebrado, entra no que eu não sei resolver e me envia do jeito que eu estou, com o pouco que eu tenho. Me envia para ser presença, me envia para ser luz, me envia para ser companhia, não sozinho, mas contigo e com alguém ao meu lado, porque eu não aguento mais carregar tudo sozinho. Eu preciso de ti, eu preciso recomeçar, e eu confio que tu não vais me abandonar. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é recomeço. Você não precisa de palavras bonitas, você não precisa de teologia complicada, você só precisa da verdade do seu coração. E Deus ouve, Deus vê, Deus age. E quero dizer algo para você que escreveu o seu nome nos comentários: Deus viu. E quero dizer para você que não escreveu, mas que está aqui em silêncio, carregando tanta coisa que ninguém sabe: Deus também te viu. Ele sempre vê, Ele sempre sabe, e Ele está aqui, do seu lado, esperando que você deixe Ele entrar. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha, você tentou, você não desistiu, mesmo quando tudo gritava para você desistir, e isso já é vitória, isso já é recomeço, isso já é graça. E o que Jesus te pede hoje não é que você seja perfeito, é que você seja verdadeiro. Não é que você tenha todas as respostas, é que você confie nele, que é a resposta. Não é que você vá longe, é que você dê o próximo passo, um passo de cada vez, e ele vai com você. Então eu te faço o mesmo convite que Jesus fez para os discípulos. Você quer ir do jeito que você está, com o medo que você tem, com o cansaço que você carrega? Você quer recomeçar, não sozinho, mas com Deus e com alguém ao seu lado, porque nós somos família, e família caminha junta. Deixa aqui nos comentários mais uma vez o seu nome e a sua intenção de oração para este ano, para este mês, para esta semana, para hoje. Pode ser paz, pode ser saúde, pode ser trabalho, pode ser reconciliação, pode ser força, pode ser coragem, pode ser perdão,
Pode ser luz, escreve, e nós vamos orar juntos, como uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente, porque é assim que Jesus nos quis, juntos, nunca sozinhos. E amanhã nós estaremos aqui novamente. Amanhã tem evangelho novo, tem palavra nova, tem graça nova, porque Deus não se cansa de começar com a gente. Toda manhã é novo recomeço, toda palavra é novo convite, toda graça é nova força. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera sempre, todos os dias, com os braços abertos, com o coração cheio de amor, pronto para te chamar, te enviar, te sustentar, porque você não está sozinho, você nunca esteve e você nunca vai estar. Amém.